Gente, a evolução tecnológica chega a ser engraçada, não é não? Esses dias eu fui para Cardoso, minha cidade, a capital mundial do mundo, e quando eu cheguei lá eu presenciei uma cena um pouco hilária. O meu pai ele também tem um smartphone, uma coisa que eu nunca imaginei na vida, o meu pai colado num telefone celular. Meu pai é um homem simples, né? E ele lá no seu telefone celular, super chique, e ele com o seu telefone e tal, e eu peguei ele no flagra conversando com o telefone. Sério? Cheguei e ele tava assim, sozinho. Google. Vai chover em Cardoso? Eu parei assim de longe e fiquei, o que tá acontecendo, gente? Aí o Google respondeu! Não há previsão de chuva para Cardoso, São Paulo. Eu falei, não. Aí ele diz assim, qual que é a temperatura em Cardoso, Google? Aí o Google, 33 graus em Cardoso, São Paulo. Aí eu falei, oi pai. Aí ele virou para mim e falou assim, e lá em São Carlos, ele responde também? Quando eu penso que ele tá entendido, né? Ele solta uma dessa, né? Agora, gente, o que chega a ser hilário é que assim, o que antes era aquela profecia, né? Era apenas uma profecia daqueles filmes que se assistia há 20 anos, né? Hoje chega a ser ultrapassado, né? Quando você vê aqueles filmes de 20 anos atrás, quando você via alguém falando no telefone celular, hoje o telefone celular é ultrapassado, é obsoleto, né? Porque ninguém tem um telefone, a não ser o Arthur, né, meu amigo aqui, que só fala, né? Não, tô brincando, Arthur. Então tem o WhatsApp já, né? Mas assim, o telefone celular hoje, que só fala, já está obsoleto, já está ultrapassado, porque só falar hoje é uma coisa. Mas antes, quando você via no filme alguém com um telefone sem fio falando, e não era aquele telefone simples, mas era aquele tijolão básico, você falava, meu Deus, quando que isso vai acontecer? Não é? E isso já está ultrapassado. Isso chega a assustar a gente, não é não? A evolução tecnológica, e as máquinas evoluíram tanto, que as máquinas têm tomado o lugar das pessoas. Nos Estados Unidos, queridos, 250 mil robôs já ocupam postos de trabalho que antes eram ocupados por humanos. Uma pesquisa, um levantamento realizado pela Universidade de Oxford, uma das universidades mais importantes e conceituadas do Reino Unido, revelou um dado bastante preocupante, que daqui a 20 anos, cerca de 30% dos postos de trabalho serão ocupados por máquinas, por robôs. E há várias décadas, esses robôs, eles não apenas têm ocupado, mas eles têm ocupado com excelência. Esses robôs, eles têm sido aperfeiçoados. Eles têm feito o papel, muitas vezes, melhor do que o próprio homem. Isso graças a uma área da ciência chamada inteligência artificial. Para quem não sabe o que é a inteligência artificial, a inteligência artificial é a área da ciência que quer dar inteligência para a máquina. O que é essa inteligência? É dar poder de decisão para uma máquina. Ou seja, não apenas uma programação para um robô, não apenas programar o robô para ele fazer aquilo que ele é programado para fazer, mas dar o poder de um robô aprender. Uau! E dele tomar decisões próprias. Isso é muito louco. Isso é tão louco que essa semana saiu na imprensa mundial que nos Estados Unidos foi apresentado essa semana o primeiro robô advogado. Vocês viram isso? O robô advogado, ele tem uma biblioteca dentro dele e ele, claro que ainda não está indo para os tribunais, mas ele serve como referência para 500 advogados daquele escritório. Ou seja, ele tem uma noção jurídica, imagina, um robô que aprende com uma facilidade muito grande e você pergunta para ele, esse sistema do Google de respostas é com base em inteligência artificial. Ele reconhece a sua voz e responde para você. Então, veja bem,
Outra reportagem recente agora, do mês passado, mostrou testes também nos Estados Unidos da aviação. Um piloto de caça, com base na inteligência artificial, competindo com um piloto humano e ganhou do piloto humano nos testes feitos na simulação. Então você vê que o robô não apenas tem feito o trabalho, mas tem feito o trabalho melhor, graças ao fruto dessa inteligência artificial. Isso tem trazido benefícios para muitas áreas, como a área da saúde, a medicina. Mas onde tem o dedo humano sempre tem a podridão, vamos falar a verdade. Eu fui estudar um pouco sobre esse assunto e eu fiquei chocado, porque os homens estão ensinando os robôs, através da inteligência artificial, a arte de mentir e de trapacear, para que depois eles sejam usados na guerra, para mentir e enganar os adversários enquanto chega o reforço. Ou seja, é bem característico do homem, não é? Não apenas criar um robô para tomar o lugar do homem, agora vai enganar, ensinar o robô a mentir e a roubar. É bem característico nosso. Ensinar para o robô não apenas as coisas boas, mas principalmente as coisas ruins. Ensinar, roubar o lugar do outro, aí mentir e trapacear. Não apenas isso, não. Robôs que estão sendo criados como arma de guerra. Aí você pensa assim, nossa, mas é legal, não vai ter que, soldados não vão precisar morrer. Só que imagina isso na mão dos inimigos, o que isso pode provocar. Os especialistas em inteligência artificial temem que isso aconteça. Agora, o absurdo dos absurdos, e isso já é uma realidade. Robôs sexuais. É a evolução das bonecas infláveis. Bonecos e bonecas sexuais que vão interagir. E a expectativa é que em 2030, 2050, isso seja absolutamente natural e que as pessoas se relacionem sexualmente com seus robôs. Aí você fala, Juliana, imagina, isso é um absurdo. Só que coisas que você via antigamente, 20 anos atrás, as pessoas diziam para você, isso é um absurdo, hoje você já... Eu estou falando de uma tecnologia, de um avanço que assusta. Eu estou falando de coisas que já existem. Eu estou falando de coisas que já saíram do papel. Agora, uma coisa muito interessante, que existem duas coisas na inteligência artificial que os homens ainda não conseguiram colocar nos robôs, ainda não conseguiram 100% da inteligência artificial. Duas coisas, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Duas coisas. Eles já conseguiram ensinar o robô a mentir, a trapacear, já conseguiram essa questão sexual, tudo que não presta, né? Mas tem duas coisas que eles não estão conseguindo. Primeiro, o senso do que é certo e errado. Por que eles querem ensinar o que é certo e errado? Porque o grande medo do homem é que o robô, sabe aqueles filmes que o robô toma assume o comando de tudo? Ele quer ensinar o robô o que é certo e o que é errado para que depois ele não venha, as máquinas venham, né? Tipo o Exterminador do Futuro, né? Tomar conta de toda a humanidade e assumir o controle de tudo. Parece, gente, que é ficção do que eu estou falando, mas não é verdade. Ensinar o senso do que é certo e errado para o robô. E a segunda coisa, ensinar o robô a ter emoção e a controlar essas emoções. E por quê, gente? Por que o homem não consegue ensinar o robô o que é certo e o que é errado? E por que o homem não consegue ensinar o robô a controlar suas próprias emoções? Por quê? Por quê? Porque são duas coisas que o próprio homem não aprendeu até hoje. O tempo passa, como diz a propaganda, o tempo voa e a poupança, Bamerindos, não existe mais. Ou seja, o tempo passa, e se tem uma coisa que nós ainda não aprendemos é ainda discernir o que é certo e o que é errado. A gente tem uma dificuldade de entender o que é certo e o que é errado. Mas porque se o céu não tivesse, eu não estaria aqui hoje, não é não?
que você não tinha errado tanto na sua vida, senão você estava tudo certo na sua vida. Mas a gente erra, a gente falha. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o caminho certo. A gente tem dificuldade de fazer as coisas certas. O próprio apóstolo Paulo escreveu: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É a dificuldade do homem de não saber o que é certo e saber o que é errado. Ou às vezes ele sabe o que é certo, mas faz o errado. Sabe o que é errado e faz o que é certo. Não, isso aqui não. E controlar suas emoções. Controlar suas emoções. Tanto é que o homem não controla as suas emoções, aí ele vai lá e dá um jeitinho de criar uma pílula. Cria um remedinho, cria uma droguinha. E aí você tem comprimidinho para tudo. Então tem o comprimidinho para controlar a euforia. Porque você está muito eufórico, então você compra um comprimidinho, vai lá, o médico te passa, você está muito eufórico, então controla. Aí você está muito mal-humorado, toma esse comprimidinho aqui, você controla o mau humor. Ah, eu não consigo dormir, então toma esse comprimidinho aqui. Não, eu estou dormindo demais, então você precisa despertar, toma esse comprimidinho aqui. Tem comprimido para tudo. Tem remédio para tudo, então você controla todas as coisas. Tem gente que toma remédio para tudo, para dormir, para acordar, para ficar feliz, para ficar triste. Então nós temos que manipular as nossas emoções. E vivemos não faz de conta, por quê? Porque até hoje ainda não conseguimos administrar isso. Porque na verdade estamos procurando, queridos, uma resposta no lugar errado. Quando na verdade estamos exigindo ou estamos tentando encontrar uma solução na sabedoria, na filosofia, no entendimento errado. Eu gostaria de ler o texto para vocês, para a gente começar essa mensagem. Vamos ler o texto que está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Paulo escreveu: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Amém.
Uau! Essa palavra é tudo. Eu não preciso falar mais nada. Essa palavra é tudo. Essa é a verdadeira palavra. Eu não preciso da minha palavra, eu não preciso de uma analogia, eu não preciso de uma mensagem forte. Essa é a palavra. Essa é a palavra, porque esse é o poder de Deus. O próprio texto diz: este é o poder de Deus, a mensagem da cruz. É o poder que transforma a vida das pessoas. Não, essa mensagem não está nos sinais. Veja bem, vamos entender qual é o contexto dessa mensagem. Paulo escreve para a igreja de Coríntios. E qual era a realidade de Coríntios? A realidade daquela época é que havia uma realidade um pouco diferente dessa época, será? Me lembra muito o Facebook, não é não? Porque a história diz que tinha um sábio em cada esquina, ou seja, as pessoas que se achavam sábios, né? O Facebook está cheio de gente assim, não é não? Aqueles que se acham sábios, né? Rede social, nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo se acha sábio. Todo mundo se acha sábio. E todo mundo se achava sábio naquela época. E é bom dizer qual era a época. Era a época em que os gregos, nós estamos falando do Império Grego, do Império Romano. E aí os gregos pediam alguma coisa que sinalizasse a sabedoria. Os judeus pediam sinais. Mas Deus vai e mostra na loucura da cruz. Por que a loucura da cruz? Porque todo mundo esperava que a salvação viesse de uma forma poderosa. Todo mundo esperava que a salvação viesse de um poder militar, de um estrondo do céu, de alguém vindo com fogo do céu, com cavalos, com um exército. E de repente, o próprio Filho de Deus morrendo numa cruz, o que foi escândalo. E esse escândalo, na verdade, que é essa loucura para muitas pessoas, é essa mensagem da cruz, que é poder para aqueles que creem, mas loucura para aqueles que não creem, e continua sendo até hoje, porque muita gente está apoiada na sabedoria humana, muita gente está procurando a solução para o mundo, solução para a sua vida, em livros que não podem resolver nada. Estão procurando em terapias e com todo respeito a tantas outras coisas, mas por favor entenda uma coisa, a única solução para esse mundo caído está na cruz. É por isso que muitas pessoas acham que isso é uma loucura. É por isso que muita gente não entende o que você faz aqui numa terça-feira à noite. Muita gente não entende o que você está fazendo assistindo uma mensagem como essa. Diz assim, cara, o que você está perdendo tempo ouvindo aquele jornalista que saiu da TV para falar negócio de uma cruz, falar de um cara que morreu, tal de Jesus Cristo. O que esse cara pode mudar? Cara, uma palavra escrita por um homem, cara. Você vai crer numa Bíblia. Por quê? Porque é loucura para esses caras que perecem, porque eles ainda não entenderam. Mas a Bíblia diz que para aqueles que creem, a mensagem da cruz é poder de Deus. Mas o poder de Deus é para aqueles que creem. Você crê? Você crê nesse símbolo aqui? Olha para mim. Você crê nesse símbolo aqui? Você crê na mensagem desse símbolo aqui? Sim ou não? Sim. A verdade, queridos, é que muitas vezes nós queremos acreditar nesse símbolo aqui. É verdade que talvez você tenha respondido com ênfase, talvez você tenha respondido com vontade e tenha dito assim, eu quero acreditar nisso, eu quero viver isso, eu quero acreditar nisso, eu quero acreditar nesse poder que vem desse símbolo, dessa cruz, de Cristo crucificado, eu quero. Mas muitas vezes, queridos, a nossa vida está baseada numa outra mensagem, de um outro símbolo. Esse. E a Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve
a Deus ou você serve ao dinheiro? Eu não estou dizendo que o dinheiro não é importante na nossa vida. Eu estou dizendo para você que esse símbolo não pode sobrepor esse. Nós estamos colocando esse símbolo na frente desse. Nós queremos acreditar nesse. Nós queremos acreditar nesse. Mas no fundo, nós acreditamos nesse. Nós não acreditamos no poder desse, nós acreditamos no poder desse aqui. Nós acreditamos no poder de quem tem esse aqui. Nós não acreditamos no poder de quem morreu nessa aqui. Porque se você acreditasse no poder de quem morreu nesse símbolo aqui, você parava de esperar de quem tem esse aqui. Porque quem tem esse aqui não é quem vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é quem morreu nesse símbolo aqui. E aí a gente acorda de manhã querendo viver isso aqui. Só que aí o mundo diz que o que você mais precisa é esse aqui. E aí as suas contas chegam e você acha que você precisa desse aqui. Então, ao invés de correr para os pés daquele que morreu nesse símbolo aqui, você se mata para conseguir esse daqui. E esquece o que Jesus disse. Mateus capítulo 6. E eu li isso antes, aqui, no começo. Que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. E que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe qual que é a grande mentira? A grande mentira que o mundo inventou é que isso aqui compra tudo. Só que isso aqui não comprou você. Você foi comprado aqui. Você não valia nada. Você estava manchado e manchada pelo pecado. O pecado original. Você sabe o que significa redenção? Resgate. E sabe quando é que você foi resgatado? Aqui. É como se você estivesse no lixo. Mas quando Cristo foi crucificado aqui, Ele não foi crucificado aqui. Ele foi crucificado aqui. E no momento que Ele foi crucificado aqui, Ele disse: estou comprando de novo. Ele te tirou do lixo. Ele te resgatou do lamaçal. Ele te tirou dos pés do inferno, da condenação do inferno, e te trouxe para perto dele. Agora, por que você tem que viver em função disso e não dessa? Esse símbolo aqui compra um bom lugar para você no cemitério. Mas só esse símbolo aqui é que vai te levar para o céu. De verdade. Qual símbolo você ama mais? Não precisa me responder. Qual símbolo você ama mais? Por qual símbolo você daria a sua vida? Aqueles que dão a sua vida para ganhar isso, mas aqueles que dão a vida, ou que perdem a vida por isso, ganharão a vida eterna. Se nós olhássemos para a cruz todos os dias de manhã, nossa vida seria diferente. Quando eu olho para a cruz,
eu vejo o quão insignificante eu sou. O quão eu preciso melhorar. O quão falho eu sou. O quão mesquinho eu sou. O quão egoísta eu sou. O quanto eu preciso mudar. O quanto eu digo que amo, mas não amo. Porque se eu amasse, eu não estaria preocupado com isso. Eu deveria estar preocupado com isso. Porque a Bíblia diz que eu deveria tomar a minha cruz e segui-lo. E tomar a minha cruz é renunciar. Renunciar à minha vontade. É deixar as minhas coisas. E amá-lo acima de todas as minhas coisas. Que papel a cruz tem na sua vida? Juliano, que mensagem dura. Não. É a única mensagem. O que você ouviu antes é balela. O que te apresentaram antes é evangelho falso. O que falaram para você antes não vai te levar para o lugar certo. O que vai te levar para o lugar certo é o evangelho da cruz. O que é loucura para muitas pessoas, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. A cruz é esperança. Sabe por que ela é esperança? Olha para mim. Olha para essa cruz aqui. Por que ela é esperança para você? Você pode me responder? Eu vou te responder por que ela é esperança. Porque ela está vazia. O meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus não está preso aqui. Ele ressuscitou, querido. E toda vez que eu olho para essa cruz, eu tenho esperança. Sabe por quê? Porque Paulo disse que se nós formos crucificados com Ele, certamente viveremos com Ele. Quando eu olho para essa cruz, eu tenho esperança de dias melhores. Quando eu olho para essa cruz, eu posso correr para ela nos meus dias maus. Eu posso me refugiar aos pés dele quando todos viram as costas para mim, quando o meu dia é mau, quando tudo dá errado para mim. Você sabe que eu tenho esperança porque eu tenho um lugar seguro. Sabe quando tudo está errado no seu dia a dia e você não tem para onde você correr? Tem sim, é a cruz. Ontem a gente falava sobre isso lá no discipulado com a equipe. Cara, não tem nada melhor do que correr para a presença dele. Não tem nada melhor do que ir para a presença dele, de chorar na presença dele e falar: Deus, como é bom. Triste é aqueles que não têm, porque ficaram a vida inteira correndo atrás disso. Mas se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque é um tempo novo na sua vida, querido. Escuta aqui o que eu estou dizendo, olha para mim, essa mensagem é para mudar a sua vida. Eu não estou querendo colocar um peso sobre a sua vida, eu estou querendo te apresentar uma mudança de vida. Eu não estou aqui para colocar um peso sobre você e dizer que é algo impossível. Por acaso, você tá vendo algo difícil? Você está vendo algo penoso? É claro que o Evangelho não é algo simples de ser vivido. Tem que ter renúncias. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou querendo dizer que é possível. É satisfatório. Nada se compara a isso. É maravilhoso. Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima dele, mais você o ama. Mais você se entrega a ele. Mas você confia nele, mas você quer morrer para você mesmo. Nós temos que pular de fase, gente. As mesmas coisinhas, sabe? Chega de ficar procurando solução nas mesmas, sabe aquela, não precisa levantar a mão não, sabe aquilo que você está tentando resolver sua vida faz tempo, você não, procura aqui, procura ali, às vezes você está dentro da tua igreja, às vezes você está, corre para a cruz. É hora de morrer. Nossa, Juliano, morrer para você. De matar
Matar esse medo, matar tudo de ruim que tem dentro de você, matar essa angústia de dentro de você. Querido, a cruz é lugar de morte. A cruz é lugar de crucificar o velho homem. Se o teu velho homem, se o seu passado não te agrada, ótimo, você veio no lugar certo. É hora de crucificar o seu velho homem hoje aqui. Se você está cansada daquela velha mulher, se você está cansado dessa velha vida, você veio no lugar certo. Hoje é dia de entregar o seu velho homem, a sua velha mulher, de entregar a sua vidinha chata, que não vai para frente, que nada acontece, que você tenta, procura, lê, busca, tenta buscar na inteligência e vai, e na sabedoria humana, e busca a resposta das pessoas. É muito mais simples do que se pensa. É loucura para os homens, mas para aqueles que creem é poder de Deus. É a loucura da pregação da palavra. Não está em mim. Eu, Juliano, não posso fazer nada por você, porque eu não posso fazer nem por mim. É a palavra dele. E se essa palavra não te convencer, se essa palavra não mudar a sua vida, querido, eu posso dizer uma coisa para você bem sincero: nada muda. Ninguém vai mudar a sua vida. Se essa palavra dessa noite não interferir na sua vida, você pode ir no... Estou falando sem nenhuma pretensão. Não estou me gabando porque essa palavra não é minha. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra dele. Se essa palavra não mudar a sua vida, ninguém muda, porque essa é a palavra de poder. Eu estou falando de Cristo crucificado. Este é o único e o maior de todos os poderes do mundo. Juliano, mas eu estou na igreja há muito tempo. Juliano, eu estou buscando há muito tempo, mas talvez você tenha buscado uma figura de um Cristo falso que te apresentaram. Eu estou falando de um Cristo que morreu por você. Porque os judeus procuravam um Cristo nos sinais. Tem gente que procura Cristo nos sinais e nem sempre Deus está nos sinais. Os gregos procuravam um Salvador na sabedoria, só que a sabedoria dele é diferente da nossa. Ele escolheu aquilo que era insignificante para o mundo, aquilo que era fraco, para envergonhar o forte. Ai, como Deus é especialista nisso. Ele pega aquilo que é fraco, aquilo que ninguém dá nada, para envergonhar aquilo que é. Ele pega aquilo que é louco para envergonhar os sábios. Ele é especialista nisso. Ele sempre faz isso. Ele pega aquilo que não é, ele vai, confunde tudo. Ele faz isso com os homens que ele quer usar. Ele pega o filho dele, ele não tem padrão, ele pega aquilo que não existe. Ele não é um Deus de formas, ele não é um Deus de forma. Por isso não adianta você querer entender Deus. Olha para os homens da Bíblia. Eu falava com o Michel, o professor de boxe. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Quando você lê a Bíblia, ele estava dizendo para mim, ele está apaixonado pela Bíblia, ele está conhecendo tudo agora. Ele estava dizendo para mim, cara, quando eu pensava que todo mundo da Bíblia, assim, olhava para a Bíblia e pensava assim, nossa, é inatingível. Ele falou assim, eu olho para a Bíblia, eu vejo os erros dos caras, isso me dá força. Falei isso mesmo, porque a Bíblia não esconde o erro de ninguém. A Bíblia não esconde, sabe por quê? Porque você olha lá e você vê assim, cara, Deus escolheu esse cara aqui. Você está olhando para mim, ele me escolheu. Se eu te contar minha vida, se eu te contar de onde eu saí, se eu te contar o que aconteceu por estar falando aqui hoje para você, ele pega as coisas mais loucas para envergonhar. Às vezes eu chego nos lugares assim, e aí eu vou dar uma palestra, eu vou falar, aí as pessoas chegam assim para mim e falam assim, cara, você lê muito, né? Eu falo, leio. Ele fala, você pode passar os livros que você lê? Eu falo, Gênesis, marca aí. Êxodo, a Bíblia. Você não leu tanto? Eu leio, não tenho nada contra os outros livros, mas assim, cara, o que eu falo, com todo respeito à literatura, eu sou um jornalista, eu leio, não tem problema com ler outras coisas, claro que eu leio, mas eu posso falar, tudo que eu falo daquilo que Deus me dá.
Porque para mim sabedoria é o que vem dele, o que não vem dele para mim não é sabedoria. Pode ser culto. E culto é diferente de sabedoria. Uma pessoa culta é uma coisa, uma pessoa sábia para mim é outra. Você pode acumular conhecimento, agora a sabedoria vem de Deus. E é essa sabedoria que nós temos que buscar. A sabedoria dele, e a sabedoria dele só vem de uma forma. Quem sabe? Temor. O temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. Então, querido, se essa palavra não mudar a sua vida, sinto muito dizer para você, mais nada vai mudar. Mas hoje você tem a chance de olhar para a cruz e de crucificar tudo aquilo que não te agrada. E até aquilo que te agrada, mas você sabe que não agrada a Deus. Porque isso é que... Porque sacrificar e crucificar aquilo que não te agrada é fácil, né? Ai, Deus. Assim, ó. Queria crucificar aqui hoje, sabe? Meu time, porque tá perdendo. É fácil, né? Seu time tá perdendo. Aqui. Coloca aquilo que você sabe que você precisa mudar. Disciplina é fazer aquilo que você não gosta de fazer, mas sabe que precisa ser feito. Coloca na cruz. Você quer mudança de verdade? É hora de colocar em prática a cruz na sua vida. Porque quando você vai para a cruz, 4 coisas acontecem. A cruz, querido, primeira coisa que ela acontece, a cruz ela te liberta. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que ele expõe ao espetáculo as potestades e os principados. Ele paga a nossa conta e ele expõe as potestades e os principados ali, a um espetáculo público, e ele nos liberta de uma conta. Querido, quando ele morre ali naquela cruz, ele nos libertou. Então, por favor, tem coisa que a gente está preso porque a gente quer, porque a gente não sabe que ele já nos libertou. Ei, ele já te libertou, por favor, entenda isso. Ele já te libertou desse medo, ele já te libertou dessa ansiedade, ele já libertou dessa coisa que está te aprisionando. Por favor, entenda isso. Quanto mais você se aproxima da cruz, mais livre você é dessa angústia, mais livre você é. Ele te fez livre, mas você só vai entender isso quanto mais perto você estiver da cruz. Por favor, não tire os seus olhos da cruz. Quando você tira os olhos da cruz, você fica preso novamente. Quando você se aproxima da cruz, ele te liberta. Segunda coisa, ele te cura. A palavra de Deus diz assim em Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. No madeiro, a Bíblia diz que ele foi moído e que pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Querido, entenda isso. Quando Jesus foi moído, quando ele foi transpassado, quando ele foi ali crucificado, ele levou nossas dores, ele levou as nossas enfermidades. E eu não estou falando apenas física aqui, não. Eu estou falando da alma. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão doentes da alma. E a doença da alma muitas vezes é pior do que a física. Aliás, muitas das doenças físicas são resultado das doenças da alma. Pessoas que estão doentes por dentro, fruto de um passado, fruto de mágoa, fruto de tantas coisas que te fizeram mal no seu passado. Entenda isso que eu estou te falando aqui. Quando você olha para a cruz, ele te cura. A cruz é o único remédio que vai te curar. Às vezes você tem procurado em tantas coisas. Você tem procurado em tantos remédios. Você tem procurado em tantas coisas, não tem resolvido. Olha para a cruz. Transformação. Eu tenho visto isso aqui todos os dias. A cruz tem transformado pessoas aqui. Pessoas que entraram aqui nesse encontro de encorajamento há um ano de uma forma e que hoje, para quem quiser, e quando terminar aqui, se você quiser, eu te mostro e aponto um por um pessoas e digo para você quem elas eram e quem elas são hoje.
Pessoas que não tinham contato com a cruz. Pessoas que não conheciam a cruz como a cruz é de verdade. Pessoas que não tinham contato com Cristo crucificado e que mudaram completamente. São pessoas transformadas. São pessoas transformadas nos seus relacionamentos. São pessoas transformadas no seu dia a dia. São pessoas transformadas, são pessoas curadas, são pessoas libertas. Eu tenho visto isso todo dia. Eu não estou falando de algo que eu imagino, eu estou falando de algo que eu vejo. Eu estou falando de algo que é possível. E por último, essas pessoas não apenas foram libertas, essas pessoas não apenas foram curadas, essas pessoas não apenas estão sendo transformadas, porque a transformação é um processo, mas essas pessoas entenderam um propósito. A cruz, queridos, é um propósito. Sabe qual é o maior erro? O homem, nós temos no subconsciente que a cruz é o final. Quando você vai no cemitério e você vê o sinal da cruz, você vê uma cruz, automaticamente você pensa, morreu alguém, é o final, acabou a vida. Você passa numa rodovia, você vê uma cruz, você fala, nossa, morreu alguém, acabou uma vida. Só que na verdade, a cruz não é o final, a cruz é o começo, porque quando Jesus morre na cruz, não era o final, na verdade era o começo de uma nova vida para nós, era o começo de uma nova história, era o começo de um novo tempo, de um novo céu, de uma nova vida, de uma vida eterna. A cruz é sempre um começo de um novo propósito na minha vida e na sua vida. Quando a cruz vem para nós, queridos, é como eu disse para vocês agora há pouco, não é um peso, pelo contrário. A cruz te projeta, a cruz te dá destino, a cruz te mostra o caminho, a cruz te dá um propósito de vida, a cruz te dá uma alegria de acordar todos os dias de manhã, mesmo tendo problema, mesmo tendo dificuldade, mas a cruz te faz ter um sentido de vida. Falando com pessoas essa semana que estão passando por problemas essa semana, coisas terríveis acontecendo. Mas elas estão com os olhos na cruz. Estou dizendo, vamos continuar firme. Porque os nossos olhos estão na cruz. Estamos com um problema, mas os nossos olhos estão na cruz. Estamos com um problema, mas os nossos olhos estão na cruz. Sabe esse símbolo aqui? Que símbolo é esse aqui? Eu sei que está meio deformado aqui porque eu estou segurando o microfone. É o quê? Coração significa o quê? Isso é a maior deturpação de toda a história. O símbolo do amor nunca deveria ser o coração. O símbolo do amor é isso aqui. É a cruz. Eu não conheço o símbolo do amor maior do que esse. Quem mostra o coração para você não morre por você. Quem é que já mostrou o coração por você? Quem é que deu um coração para você de pelúcia e morreu por você? Dá um coração de pelúcia pra você é alérgico, espirra, termina o namoro e ainda perde de volta. Você podia me devolver coração de pelúcia? Ganhou na rifa. Isso não é amor, não. Isso é símbolo de amor. Porque amor de verdade é aquele que entregou a vida por você. Esse é o símbolo de amor. E por isso que toda vez que eu olho para esse símbolo, eu sei que tem alguém que me ama. Eu sei que tem alguém que deu a vida por mim. Eu sei que por mais que os homens, que as mulheres possam me abandonar, que possam virar as costas para mim, eu sei que tem alguém que olha por mim, que tem alguém que deu a vida por mim, que tem alguém que me ama, tem alguém que te ama. Você chora ainda porque ela te abandonou? Você chora ainda porque ele disse que não te ama mais? Nenhum homem vai te amar mais do que Jesus te amou, te ama. Nenhuma mulher vai te amar mais do que o papai te ama. Então, por favor, para de olhar para o coraçãozinho e olha para a cruz. Se coloca de pé. Pega o seu coração agora, então, e vamos colocar ele na cruz.
Faça um compromisso com Ele hoje, filho. Não deixe o cifrão tomar o lugar da cruz. Decida amar a mensagem da cruz. De crer nesse poder. Que o Senhor te abençoe. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. De tomar a nossa cruz. Recebe o nosso coração agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.